cuidado, né? Nós falamos na introdução. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10. Pode ficar sentado, eu vou ler aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nós vamos dar aqui prosseguimento. É importante observar que a Bíblia ela deixa muito claro no livro de 1 Timóteo 6,10, onde nós lemos, né? Que o problema está em amar ao dinheiro, não em possuir. Quer dizer, nós precisamos trabalhar para possuir o dinheiro, para suprir as nossas necessidades. Mas tem muitas pessoas, irmão, que ele não sabe separar essas duas situações, em questão do dinheiro em si e possuí-lo para a necessidade da sobrevivência que depende do dinheiro. A gente analisa muitas pessoas que eles começam a sua vida lutando, suando, né, irmão? Batalhando, e de repente ele começa a conquistar muitas coisas, muitos bens, né? Conta bancária recheada. E se a pessoa não tiver um cuidado, esse dinheiro, esses bens que ele adquire tanto, ele entra dentro do coração dele. É como nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 6, né? Há muitos males na vida de muitas pessoas que eles desviam da fé em Cristo Jesus e se apodera dentro do seu coração o dinheiro, o status, né, irmão? O status de querer ser grande na sociedade. Vocês podem ver, a maioria dos empresários, irmão, você vai falar de Jesus para ele, ele fala: se eu não trabalhar, né, eu não tenho dinheiro. Logicamente que temos que trabalhar, mas essas pessoas eles são fulminados, né, irmão, na sua própria decisão de deixar o dinheiro corromper o seu coração, e eles não têm tempo para a família, não tem tempo para ele viver a vida, não tem tempo para ele cuidar da própria saúde dele. Por quê? Está preso ao dinheiro, está preso para poder ganhar, toda hora quer ganhar, não. Mas nós temos que saber administrar as bênçãos que Deus nos dá, e através do dinheiro vai suprir. Devemos comprar, tem que ter o dinheiro, e para ter ele temos que trabalhar. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmão. Às vezes a pessoa ele parte para cima da riqueza e esquece da própria vida, esquece da própria saúde, esquece que ele vai envelhecer um dia, que ele vai chegar ao ponto que ele não vai mais ter aquele ânimo, né, irmão, para poder ele viver a vida, sobreviver a vida dele. Nós precisamos estar atentos para esses momentos da nossa vida, irmão.
né? A gente percebe que tem tantas pessoas que eles procuram ganhar muito dinheiro, eles ganham muito dinheiro e também faz muita dívida, faz financiamento do banco, e de vez em quando você vê uma notícia de empresário pegando 38 e metendo um tiro no meio da cabeça dele. Por quê, irmão? Muita dívida, muita conta, mas ele quer manter um padrão no meio dos amigos, que ele é rico, que ele é empresário e que ele tem bens. Aí troca de carro todo ano, né? Aí faz um financiamento, financia, né, irmão? Aquela parcela de 5 mil reais, né? Pessoas assim. Mas ele quer manter o patamar dele diante dos colegas. Não, irmão, nós temos que manter o patamar nosso diante da nossa família, viver em plena comunhão com a família, não deixar o dinheiro distorcer a nossa sobrevivência dentro do contexto familiar. Infelizmente tem muitas pessoas, irmão, que estão morrendo, entrando em depressão, né? Eu conheci várias pessoas assim, que o final é como aqui a Bíblia fala, né? Olha aqui, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, né, alguns se desviam da fé. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, está na presença de Deus, batizado do Espírito Santo, desceu as águas, chega totalmente no fundo do poço, né, irmão? Totalmente sem nada na vida, sem emprego, desempregado. De repente Deus começa a abrir as portas, abençoar esse crente, irmão. Aí ele se vai, desce com dinheiro, com a riqueza, deixa entrar dentro do coração dele, irmão. Ele só vai perder. É o que aqui Timóteo, né? No livro de Timóteo aqui, 1 Timóteo 6,10, né? Olha só. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Quantos empresários, irmão, tem na face da terra que foram até batizados do Espírito Santo, mas o dinheiro falou mais alto na vida dele e eles esqueceram da fé em Cristo Jesus e vive acerca do poder aquisitivo. E vai, né? Mas nós temos que entender que nós devemos trabalhar para conquistar o dinheiro, para fazer compras, comprar, né? E tal, viver e caminhar, mas não deixar esse dinheiro entrar dentro do nosso coração. Né, irmão? Olha só. E se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Você viu aquele cantor que morreu de câncer, Leonardo, não sei qual está vivo deles. O dinheiro dele, irmão, né, não serviu para nada, né? Conheço homens fazendeiros do estado do Mato Grosso que o dinheiro não serviu para nada, ficou tudo para os filhos lá, brigando por causa de patrimônio, e ele não aproveitou a vida dele, né, irmão? Então nós temos que estar atento para todas essas coisas. Mas aqui, o problema não é você possuir, o problema é você deixar ele entrar dentro do seu coração. Ele é apenas dinheiro, somente um instrumento. Se bem usado, pode trazer benefícios, porém, se mal usado, trará prejuízo. Não apenas financeiro, talvez prejuízos piores que o meramente financeiro. Quer dizer, nós temos que o que, irmão? Não deixar o dinheiro entrar no coração, mas também saber administrar o dinheiro que vem na sua mão, né? Se você souber administrar, né, ele não trará prejuízo a você. Agora, se você não saber administrar, usar ele mal, ele vai trazer prejuízo para a sua vida. Porque Deus, irmão, ele abençoa todos nós, ele abre porta, mas ele sempre diz: olha, procure saber administrar o que eu vou colocar na sua vida. Irmão, para você adquirir uma coisa, bens materiais, viu? É muito difícil. Você tem que lutar, você tem que ser guerreiro. E quando você
você saiba administrar o que vem na sua mão. Né, irmão? Tem muitas pessoas que não pode vir um valor específico na sua conta que ele não aguenta. Aí ele vai usar esse dinheiro mal, sem administrar ele. Aí tudo que vem, que vê, que os olhos, né, irmão? Porque na realidade os olhos, ele vê algo. E quando o olho vê algo que agrada o coração da pessoa, automaticamente, por exemplo, eu estou olhando para esse violão elétrico. Os meus olhos achou muito bonito esse violão. Aí porque eu conquistei um valor ali, porque eu olhei para o violão, né, achei bom, achei bonito. Aí eu vou desfazer daquele dinheiro que eu conquistei ali, com tanto sacrifício, para me comprar esse violão, para de repente nem eu sei tocar ele, e ninguém da minha casa sabe tocar ele, ele vai ficar lá no canto, e você vai perder um valor de mais ou menos um violão desse, é quantos, irmãos? R$2.000? Por aí, né? Você vai perder R$2.000 mal usado. Viu, irmão? Então nós temos que aprender a valorizar o que vem na sua mão. Né, irmão? Mas nós vamos entrar aqui numa parte aqui que vai falar sobre orçamento doméstico. É o problema que tem mais no meio dos crentes, sabia disso? Orçamento doméstico. Né, irmão? Tem pessoas que, irmão, nós temos que parar de ter medo, preguiça. Nós temos que perder uma agenda e escrever a agenda. Você tem que planejar um mês que você vai enfrentar, do dia 1º ao 31 ou 30, que é alguns meses. Você tem que colocar no bico da caneta lá. Esse mês, se eu pago aluguel, eu vou pagar o meu aluguel, que é valor tal. Eu tenho esse compromisso, eu tenho os boletos tal, para pagar. Né, irmão? Eu tenho tal. Planejamento, isso tem que existir no planejamento financeiro, irmão. Senão vai cair por terra. Você pega uma bolada boa, se você não saber pegar ela e planejar ela, para você gastar ela, e gastar ela, irmão, naquilo que você pode. É igual a Bíblia diz: não gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que você não pode satisfazer. Então tem muitas pessoas, irmão, que gastam dinheiro exageradamente, nunca vai sair do vermelho. Então nós temos que aprender a planejar a nossa vida financeira, para que nós não possamos, irmão, sufocar o nosso coração e ter alguém que está do nosso lado. Porque o dinheiro é o direcionamento, é a ferramenta, né, para ser usado e bem usado. Então nós temos que ter esse equilíbrio para que nós possamos, né, irmão, planejar. Né, irmão? Quando nós, tudo ao tempo, irmão, quando você está bem financeiramente, Deus está abrindo as portas para você. Você pode planejar, igual eu falei aqui. Você pode e deve fazer isso. Fazer um planejamento numa viagem. Fortaleza, Rio de Janeiro, enfim. Mas você planeja ela. E nesse planejamento você tem que ter data de saída e data de volta. Viu, irmão? Planejar, não, as passagens é tanto, eu vou calcular aqui, eu vou gastar isso. Aí você vai fazer o quê? Qual que é o planejamento? Todo mês antes de você fazer essa viagem. É um exemplo. Você vai lá e põe um pouquinho lá, na reserva da viagem. Você não vai entrar em desequilíbrio financeiro no mês, mas você vai ter uma gordurinha para você, né, se alegrar na Fortaleza, enfim, irmão, uma viagem. Então tem pessoas que é assim, eu vou viajar agora, não planeja nada, né, irmão? Aí gasta o dinheiro além daquilo que poderia ter gasto, porque agora existe cartão, irmão, de crédito. Aí que mora o perigo.
E esse cartão você passou, tem limite e já foi. Mas no final do mês o boleto vai chegar lá. Isso não é no planejar. Né, irmão? Então nós temos que ter esse equilíbrio para que nós possamos viver a bênção de Deus. Né? Do início ao fim da Bíblia, podemos encontrar personagens que tiveram muitos bens, mas ainda assim estavam com o coração em Deus. Né? Olha só, como por exemplo o próprio Salomão, José do Egito, José de Arimateia no Novo Testamento e vários outros. Davi talvez seja o melhor exemplo, pois o próprio Deus chama Davi de homem segundo o coração. Está vendo? Deus chama Davi, né? Até a irmã pregou isso aqui. Davi era muito rico, possuía bens e era rei. Ele era rei, né? Mas ainda assim tinha o coração em Deus. Desta forma vemos claramente que Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com o nosso dinheiro. Nós temos que estar com o coração em Deus, não com o coração ao dinheiro. O interesse de Deus para todos nós, irmão, é que nós tenhamos Ele dentro do nosso coração. E assim esses homens foram exemplo, né? Como Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Ele tinha bens, era rei, né? Mas o coração dele estava envolvido com Deus. O coração dele tinha Deus. E assim, irmão, Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com o nosso dinheiro que temos ou deixamos de ter. Ele está muito mais preocupado com a nossa relação, com esses bens do que propriamente com estes bens que possuímos ou deixamos de possuir. Né? Até porque, sendo uma ferramenta, o dinheiro pode tanto solucionar como criar problema. Está vendo? O dinheiro ele pode solucionar problemas e ele também pode criar problemas. Então ele pode solucionar. Como que ele vai solucionar? Nós fazemos planejamento financeiro. Aí ele não traz problema. Mas se nós não tiver planejamento financeiro, quer dizer, planejamento financeiro é gasto, irmão. Vamos falar já, é o gasto exagerado, gasto sem fundamento, né, irmão? Às vezes tem gente que não pode ver nada, irmão. Vê uma coisa ali e já quer comprar. Tá, não, estou sem dinheiro aqui, mas passa um cartão de crédito aí. E vai passando, né? Eu estou num planejamento mais elite aí, né? Na bênção de Deus. Meu cartão ele tem um limite. Quando eu vejo, porque eu fico olhando ele todo dia, até em mim, você não para de olhar esse cartão, mas eu tenho que planejar ele, porque a hora que eu ver que já estigou o limite ali, aí eu falo, eles coloquem lá no bolso do meu paletó que ninguém arranca ele de lá mais, se arrancar vai dar problema, e tem limite, mas eu vou querer tirar ele, irmão, e fazer conta, aí quando chega lá o dia 5, ele vence, eu tenho que pagar. Aí, um direcionamento para quem tem cartão de crédito que paga aquele mínimo. Quem tem isso aí? Paga o mínimo, o máximo, o valor do boleto, né, que você comprou, e tem aquele maldito mínimo. Cuidado com aquele mínimo lá que ele vai embaraçar você. Ah, eu estou com o dinheiro todo do cartão aqui. Deu R$2.000, mas o mínimo é 400. Sabe uma coisa? Eu vou pagar o 400, vai sobrar aí R$1.600 para mim comprar não sei o que. Está entendendo aí, irmão? Nós temos que fugir disso aí. É aí que o devorador vai entrando dentro da nossa casa, porque ele vê que você não tem uma realidade de vida. Ele vê que você é vulnerável. O que vem você vai comprar. Tem gente, irmão, que até bosta de gado ele compra. Tem o perdão da palavra aqui. Não é verdade, irmão?
Se o cara trazer um vidro lá, que deu um cheirinho lá, um perfume, aí é falsificado, ele fala, esse aí é da Natura, não é da Natura nada, o cara colocou álcool nele lá e botou um gelo lá, quanto que é R$100? É da Natura. Não é assim, irmão? Tem gente que quer andar, irmão, mas é uma realidade isso aí, viu? Eu gosto de perfumes bons, mas quando eu tenho que comprar, irmão, eu não vou querer comprar um perfume 400, 500, tem gente que compra perfume até não tem perfume de R$1.000, irmão. As irmãs que entendem mais desse negócio aí. De mil e pouco tem. E tem gente que fala, compra, não, R$1.000. Já foi. Quando eu olho ela no fundo, irmão, só R$10 lá no fundo. Estão entendendo, irmão? Então é muito simples. O povo de Deus é um povo sábio, um povo abençoado, um povo especial. Mas nós precisamos se adequar no sistema da sociedade para sobreviver e não sobrecarregar a nossa família e nem a nossa vida, irmão, o nosso coração. E quando a pessoa endivida, automaticamente ele não consegue dormir, ele entra em desespero, né? A dívida faz a pessoa entrar no princípio dos sintomas depressivos. Porque, como eu falei, por que os empresários, os grandes empresários, eles suicidam? Porque não tem planejamento. Aí ele quer viver igual um colega dele, um fazendeiro. Você não já viu quantos fazendeiros que estão quebrados por aí, irmão? Esse fazendeiro de soja, a maioria deles estão endividados, anda de caminhonete zero, né? Viaja de avião para lá, para cá, mas ele não dorme, ele financia até o rastro dele. Aí ele vai vegetar a vida dele para pagar o financiamento do banco, para pagar aquilo lá. Tem gente que já pega a soja, né, irmão? Recebe ela até adiantada. Aqui tem irmão que entende de soja, não é assim? Já recebe até adiantado. Aí dá carro zero para um filho, dá carro outro zero para outro filho, e de repente, irmão, aí vende a soja, pegou o dinheiro, aí a soja já era. Aí ele vai ter que plantar tudo de novo. Então tem muitas pessoas, irmão, que não têm equilíbrio. E nós precisamos entender isso. Senão, meu irmão, nós vamos sofrer, né? O dinheiro mal usado traz problemas. Agora, o dinheiro bem usado traz alegria. Bem usado. Quando eu falo bem usado, irmão, né? É igual você vai usar uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, eu tenho um Márcio, ele tem o trator dele. Ele vai ter que usar esse trator, manusear ele para trabalhar com tranquilidade. Não com desespero que vai quebrar tudo. Então nós precisamos trabalhar em nossa vida desse jeito, né, irmão? Ter cuidado, com cautela, né? Analisando os pontos positivos e os pontos negativos que podem surgir na nossa vida, através do financeiro. Então nós temos que ter essa visão, irmão. Porque senão, irmão, nós ficaremos ali totalmente sem nem viver a vida. Não é verdade? Tem gente que não sabe viver. Nós temos que aprender a viver, irmão. Deus dá condições financeiras para nós, mas nós temos que ter um ponto. Qual que é esse ponto? Você não tem família? Tem esposa? Faz um planejamento para você ter um tempo para sua família, para sua esposa, alegrar ela. Isso com planejamento, irmão, né? Aqui em Poços deve ter algum restaurante assim familiar, não tem? Algum restaurante família, não desses, fica esses camaradas aí bebendo cachaça e barulhando o som, né? Mas eu acredito que deve ter algum lugar assim, um ambiente familiar. Então, a hora que você planejar, irmão, é bom você pegar a sua esposa, sua família, sentar nesse restaurante. Isso faz parte da vida. Agora, nós não podemos ficar, irmão,
focado só no trabalho, não. Nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso coração, meu irmão, e viver, mas planejando. Tem que ter planejamento, não é fazer ao bel, não. Hoje eu o cartão está aí, né? Aí já foi. Depois que ele passa a marca, você digitou a senha lá, irmão, já está no seu CPF lá, o boleto só está esperando o dia 10, né, que vez, para mandar lá para você. Ei, cheguei, 5 mil reais. Está entendendo, irmão? Então nós temos que ter planejamento para tudo isso, né? Vamos ver aqui. O livro de Eclesiastes contém vários exemplos de passagens que ilustram benefícios e pobrezas trazidos pelo divino. Eclesiastes capítulo 7 e verso 12. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui. Energia. Quem pode ler para mim? Eclesiastes capítulo 7, 12. É bom os irmãos participarem. Porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. Está vendo aí, irmão? Ela prolonga a vida para aquele que vai possuir o dinheiro com planejamento, saber administrar. Irmão, é igual uma empresa, irmão. Você tem sua empresa. Se você não souber administrar sua empresa, você nunca vai ser próspero. Sempre você vai ficar só pedalando, não vai sair do lugar. Como é que nós temos que sair do lugar? É saber administrar, planejar, né, os gastos. E outra coisa, através disso, um planejamento de gasto, né, financeiro, essas coisas, é o que vai acontecer. Você vai chegar ao final do mês, irmão, leve. O duro é quando você faz muito compromisso. E tudo tem que ter sabedoria. Até para você fazer um negócio, você tem que saber a profundidade, né, do resultado daquilo que você vai fazer. Aquele negócio que você vai fazer. Tipo assim, vamos colocar aqui, tem um Oeste, que é mecânico, tem um Max, o Elias tem o comércio dele, tem o Jesus, tem na empresa dele, irmão Samuel, e outros irmãos. Tem que ter planejamento, irmão. Você não pode querer abraçar as coisas para surtir um efeito rápido e não ter planejamento. As coisas têm que ser, irmão, é no passo do gado. Quem sabe, não conhece gado, como que é o passo? O passo do gado ele não cansa. Se você apressar ele, eles vão cansar. E se ele ver uma seca, ele já estoura. No passo do gado, vai falando com ele, vai agindo, né? E as coisas vão acontecendo. Aí você vai colocar ele no devido lugar que é para chegar. Assim somos nós, irmão. No passo do gado, devagarzinho. As coisas elas vão fluindo a cada dia. Ela tem uma ação naquilo que você projetou para a sua própria vida, para a sua sobrevivência. Cada dia é um passo daqui, outro passo dali. Sabedoria. Por exemplo, quem mexe com empresa, irmão, tem seu negócio, ele tem que saber comprar. Ele sabe que esse tipo de microfone aqui, irmão, ele não é vendível. Eu vou comprar 10 microfones desses para me vender. Você vai empatar dinheiro e não vai sobreviver. Aí vai vencer o boleto. Você tem que ter sabedoria, planejamento, para poder você comprar aquilo que realmente na sua área, ela vai ter retorno, né, irmão? Então tem gente que fala assim, eu vou comprar isso aqui. Eu já vi um irmão que ele comprou um monte de capinha de celular lá em Turixeréu estava. E ele daí pegou um irmão lá, né, abestalhado, e empurrou tudo aquelas capinhas de celular, daquelas antigas, irmão, sabe?
E o cara comprou muito, não vendeu baratinho para ele, né? Aí ele pegou lá, ficou lá, levou um prejuízo grande, comprou para 6 mil reais, 5 mil reais, naquele dinheiro assim. E o cara foi embora, o cara esperto. Então você tem que ser inteligente e sábio para fazer negócio. Tem que ter visão. O empresário, o empreendedor, ele tem que ter visão. Você não pode olhar para baixo, tem que ter visão ampla do negócio que você vai fazer. Porque uma bobeira que você dá, você pode levar um prejuízo grande financeiro. E para você retomar, recomeçar, não é fácil, né? Eu estou falando aqui um pouco aqui direcionado para os irmãos que são empresários aqui. Vale para vocês, né? Pé no chão, né? Pé no chão. Quem entende das coisas, peça mais sabedoria para Deus que abrir a sua mente para você olhar para qualquer compra que você vai fazer. Meu pai era tão sábio assim que ele olhava para uma vaca, ele já sabia quantas arrobas que dava aquela vaca, sabe? Aí no negócio ele falando para mim, eu comprava um gado gordo, uma vaca gorda, eu pesava no já era experiência, uma sabedoria. Aí falou, o cara queria lá tanto, vamos supor, 2 mil uma vaca. Aí ele baseava lá para ele ter um lucro. Ele, na hora ele já calculava na mente dele. Essa ali vai dar 15 arroba. Aí ele calculava quantos que estava arroba e falava, quando você ia dar 2 mil, por exemplo, eu dou 1.500 nela. É, irmão? Você está entendendo, irmão? Então você tem que ter visão, né, do negócio. Não querer ganhar além daquilo que tem que ser ganhado, que é o justo. Você ganhando uma margem boa, irmão, você sobrevive e você ajuda alguém a sobreviver também, né? Nós não podemos também ser exagerado. Aí você exagerou, você vai estar trazendo benefício para você e trazendo prejuízo para alguém que você está negociando. Então tudo isso, irmão, na nossa vida nós temos que estar atentos para que Deus possa nos prosperar. Nossa vida, né? Aqui, outro ponto é que a saúde financeira tem pouca relação com o tamanho do salário. Salmo 128, 2. Quem que lê para mim? Salmo 28, 2 aí, rápido aí, né? Salmo 128, versículo 2. Salmo 128, versículo 2. Aqui nós ainda não chegamos nem nos tópicos ainda. Aqui nós estamos terminando a introdução ainda. 128:2? É. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Está vendo, irmão? Do trabalho das tuas mãos nós viveremos. E diz assim, feliz será. Quer dizer, nós temos que trabalhar e saber administrar, irmão, o que nós vamos ganhar. Porque você já imaginou, irmão, uma pessoa, é por isso que lá em, se não me engano, é Jeremias ou Isaías, se não me engano, fala, não gastais o dinheiro naquilo que não é bom. E o produto do vosso trabalho aí, ó, do seu esforço, da sua guerra, do seu cansaço físico, né? Naquilo que você não pode satisfazer. Aí tem gente que tem ego de ter uma coisa, né, para chamar a atenção dos outros, falar que eu estou bem. Não, meu irmão. Vive conforme as suas condições. Eu tenho condição de ter um carro zero, né? Teve uma época que eu tive condições de ter carro. Eu tive uma Ranger igual essa do Márcio aí. Já tive uma Ranger dessa. Já tive um Corolla. Já tive outras caminhonetas. Já tive uma Captur. Já tive. Mas só que no momento agora, irmão, eu não posso querer, porque as minhas condições financeiras, o meu recurso, as entradas que tenho, eu não tenho condição de querer ter uma caminhonete com a do Márcio. Hoje não. Então nós temos que ter esse entendimento, irmão. Você tem que viver, é o momento agora, as suas condições financeiras. Se você tem no momento condição financeira, glória a Deus. Procura, porque Deus tem coisas boas para nós. Vai lá, compra, irmão. Então são coisas, irmão, que a gente está citando um exemplo aqui, para que nós não possamos embaraçar, né? Então, eu não posso ser aquilo que eu não sou.
Eu falei uma vez aqui, não sei, certa vez eu fui prefeito, aí o rapaz me conheceu, e eu pintando a casa do pai dele, ganhando diária, com pintor, na prova, sabe? Na prova. Ele falou, vamos pegar o dinheiro ali, bora, rapaz. Você vai rolar o paredão de fora. Num salpete, coloquei um chapéuzão grandão assim, irmão. E o cara me conheceu, ele olhou assim, foi lá no irmão, falou, esse aí não é o Denilson, rapaz, que era o prefeito lá da cidade. É ele mesmo. Depois o cara me chegou lá, ué, Denilson, você é aqui, rapaz, pintando, você não era o prefeito lá? Você falou bem, irmão, eu era. Agora eu não sou mais. Eu tenho que dar meus pulos, tenho que trabalhar para sobreviver, meu amigo. Ele olhou para mim assim, rapaz, Deus abençoe, ele falou assim, e maçônico, o cara ainda usou a boca dele, porque sabia que era crente, não é só de IDH, né? Deus abençoe você. Eu recebi a palavra dele. Deus abençoe você, amém. Sabe? Então são coisas, irmão, que muitas pessoas se embaraçam porque ele quer viver uma vida que ele não é. No momento. Então nós temos que se programar, se planejar para viver o que Deus tem melhor para cada um de nós. Saber ter sabedoria para poder administrar, para poder você continuar, irmão. Continuar com o propósito. Não, eu coloquei no meu coração. É igual o nosso pastor presidente. Deus deu condição para ele, irmão. Ele não tinha nada, mas ele trabalhou, e ele colocou no coração dele que todo ano ele ia trocar de Corolla. Todo ano ele tem um Corolla do ano, irmão. Mas ele sabe planejar, ele sabe fazer, mas é o querer dele. Eu gosto, eu quero ter. Então, irmão, ninguém é impedido de ter coisas boas para a sua vida. Você tem uma casa boa, com ar-condicionado, um carro para você andar. Não, ninguém é proibido. Mas nós devemos primeiramente fazer um planejamento para obter essas bênçãos, para nós usufruir dela, irmão. Usufruir com sabedoria, para não vir prejuízo. E vamos ler aqui. Muitas pessoas ganham bem, mas devido ao alto nível de despesa e gasto, não conseguem equilibrar as finanças. Tá vendo? Ganham muito bem. E quanto mais você ganha, irmão, se você não vigiar, se você não planejar, você vai gastar muito mais ainda do que você ganha. Então, infelizmente, acabam com um capital de uma vida toda. É perfeitamente possível para alguém que ganha um salário mínimo ter saúde financeira e equilíbrio no orçamento, enquanto outra pessoa pode ganhar 10 salários mínimos e ter uma vida financeira de dívida e desequilíbrio. Claro que pode ser mais fácil para os privilegiados com maiores, irmão, salários, enquanto, irmão, que ganha pouco terá que ter uma disciplina maior e se privar de certos gastos para atingir a saúde financeira. Estão entendendo, irmão? Se eu ganho um salário mínimo, eu vou querer um salário mínimo dar R$1.302, Aí, como eu sou fiel no dízimo, eu vou tirar meus 10%, vai sobrar lá 1.171 e alguma coisa. E eu tenho que trabalhar, disciplinar esse valor. Está entendendo, irmão? Aí tem pessoas que ganham um salário mínimo e gastam por mês 3 mil. Então o que ele vai pagar? Aí tem pessoas que ganham 10 salários mínimos. E tem algo assim, irmão, dentro do coração, como que o inimigo põe essa seta. Quanto mais o cabra ganha, mais ele não tem organização e administração. E nós temos que aprender a administrar. Invista, aplica o seu dinheiro, porque a idade vai chegando, o cansaço. Eu era novo igual macho, assim, magrinho, igual macho magrinho. Tem umas fotos, agora eu vou mostrar para você. Eu era feio demais, estragado. O Márcio é bonito, mas eu era bem estragadinho, porque na bagaceira do mundo é uma bagaceira. Está na presença de Deus aí, ó. Tem a presença de Deus, né? Mas o homem sem Deus é bagaceiro, né, irmão? É feio que até dói, né? Eu era assim, passado. Mas Jesus me libertou, eu fiquei lindo na presença de Deus. O brilho do Espírito Santo está na nossa vida, né, irmão? Então o que acontece?
aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós não podemos vacilar. Deus te deu oportunidade. Irmão, essa ele falou um negócio comigo ali que eu fiquei analisando. Ele falou assim que ele comprou um terreno, né? Lá. E desse terreno, parece que era 18 mil, né? Terreno lá que ele comprou. Aí de repente, ele acho que vendeu o carro e pagou o terreno. Sei que ele pagou o terreno, é sabedoria. Sabedoria. Tem gente que, tipo assim, ele compra vamos colocar aqui, ele compra um terreno. Aí ele foca naquele terreno. Mas de repente Deus dá uma oportunidade para você gerar aquele dinheiro do valor daquele terreno. Olha só, 10 mil terreno. Mas de repente Deus envia alguém. Você quer vender esse terreno? Mas tudo isso já tem que ter planejamento. Pagou 10. Mas no momento agora, o valor dele é 20 mil reais. Você vai estar com 20 mil reais, você vai poder comprar até um terreno muito mais bem localizado, no bairro mais nobre. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Sabedoria, planejamento para sobreviver. Certa vez quando eu estava na mesa, ganha bem, eu comprei um lote de 10 ao quê? 10 mil à vista. Outro me deu sabedoria para era financiado outro cabra lá. Aí eu paguei o que o cabra deu e paguei 1.500. Aí Deus foi nessa época Deus me ensinou eu a administrar, porque eu também era desequilibrado nas finanças. E aí, daqui dali, comprei 3 sítios. Aí na época eu vendi ele lá, os 3 sítios, tinha gado só Nelório, touro, Nelório, pão. Aí eu mudei para Cuiabá. Aí fui dirigir uma igreja no assentamento. Aí eu vendi, comprei esse sítio por 95 mil. Ainda sobrou dinheiro para mim. Esse que eu comprei por 10, ele aumentou o valor, né? E aí eu comprei um por 95. Aí quando eu fui transferido lá para Vila Rica, como é que ia cuidar do sítio lá? 10 ao quê? Vendi por 60 mil reais. 160 mil reais. Olha aí. Você está entendendo, irmão? Sem passar ninguém para trás, mas tudo no momento, o valor correto. Deus me abençoou. Sabedoria para negociar. Então nós temos que ter sabedoria, irmão. Aquilo que vem na sua mão, não joga fora assim. Rapaz, eu até parei para entrar nessa área aqui, né, irmão? Mas eu acredito que Deus está nos orientando aqui, todos nós, para nós sermos felizes e abençoados. Procure, irmão, planejar, escrever. Escreve. E sabe como que eu faço, irmão? Aí eu marco a data que eu vou pagar uma coisa, sabe? Aí quando eu pago, aí eu já arrisco lá. Pago. Aí eu fico olhando aqueles que não estão arriscados aí para pagar, né? Aí eu só estou aguardando. Você está entendendo, irmão? Porque se você não marcar, se você não escrever, não tem gente que tem preguiça de escrever. Pega uma agenda, até mostrei minha agenda. Pega a agenda e coloca lá todo o valor da entrada que você vai ganhar. Eu ganho tanto, né? Tenho certeza que ganho tanto. Aí eu vou colocar lá na planilha de gasto. Aí você vai só eliminando, eliminando um daqui, eliminando outro ali, tá? Sobrou esse aqui. Agora sobrou esse aqui, eu estou com um saldo tanto, eu não vou querer inventar moda não. Porque vai vir outro mês que eu vou ter outros gastos. Eu não vou querer inventar moda, irmão. Mas vamos lá para frente aqui, irmão. Eu já entrei numa área aí. Uma hora eu vou trazer eu tenho uma apostila aí que fala de empresário, né? Mas é uma coisa paralela, que tem tudo a ver também com a nossa realidade, né? Mas eu estou falando aqui em relação à palavra de Deus, à luz da Bíblia, para os irmãos entender que a Bíblia ela tem muitas passagens que nos ensinam, irmão, né? Como nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 6, 10, é um ensino para nós sobre o dinheiro, sobre essas circunstâncias. No entanto, para que tais objetivos se tornem realidade, é preciso planejamento financeiro.
financeiro, feito através de um orçamento doméstico. Tudo isso, irmão, né? Até, vou falar para os irmãos, tem gente que você faz uma compra na sua casa, você tem que ter um planejamento, planejar o que você e a sua família ali, você família, quantos quilos de arroz você gasta por mês? Aí vocês vão comprar aquilo que vocês gastam por mês e mais algum pacote a mais, porque sempre vem alguém, né? Família, e tem alguma coisa que acontece que vai, né? Então tudo isso você tem que fazer estimativa, irmão, né? Não é você ir lá no mercado, irmão, pegar o carrinho, tem gente que pega um pouco do carrinho, vai no mercado, ele passa em todo o corredor, aí ele vai passando. E primeiro passo que eu aprendi, né, meu pai me ensinou, eu também vejo que a vida ensina. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai no mercado, você vai aonde? Nos básicos. O que é básico? Arroz, feijão, açúcar, café, sabonete, as coisas que é do dia a dia, irmão. É as coisas do dia a dia que você vai, que todo dia você vai utilizar, pasta de dente, papel higiênico, aí você vai no básico da família. Agora eu vou entrar na partilheira do supérfluo. Você sabe o que é supérfluo? Eu perguntei aqui. Coisas supérfluas. Chocolate engorda o cabra, dá gordo, cheio de colesterol, né, irmão? Aí vai indo, né, irmão? E você pode ver que essas coisas que são supérfluas, são toda cara. Você vai comprar um doce de goiabada, irmão, aquela enlatada é caríssima. Tudo que é enlatado é caro. Mas o povo às vezes não sabe planejar, não, vou comprar uma lata já compra aquela lata, irmão, de feijoada, não tem uma lata de feijoada. Vai lá, compra lá um couro de porco lá, um pé de porco lá, e faz aquela feijoada sadia. Aí vai comprar aquela latona de feijoada enlatada, cheia de coisa, de tempero que vai fazer mal para o seu saúde. Então são coisas, irmão. Eu estou falando aqui para os irmãos, né? Ele não me leva a mão, não, tá? Mas eu creio que é bom para que nós possamos, né, irmão, sobreviver. É verdade, irmão? Por exemplo, tem gente que gosta de andar só, né? Se não for um terno que for de uma marca lá, né? Essa aqui é Filéu. Que marca que é essa, Filéu? Mas eu tenho que ter um terno, né, irmão? Aquele terno. Aquele mesmo terno que é aquela marca, né, importada lá, caríssimo, é basicamente igual isso. Né? Você está bem vestido. Eu vou comprar uma blusa que tem que ser da Calvin Klein, dessas marcas famosas, caríssimas, né? E tem tantas roupas idênticas às de marca. E muitas das vezes são falsificadas, irmão. O povo pega, né? Eu estava vendo esses dias lá, uma reunião, ele costura. Ele estava costurando com o povo de Goiânia, já vem até a marca, irmão. Aí costura a marca lá na camiseta, no negócio lá. E nem é fabricado lá em casa, o povo fabrica. O Magniano está em Luma, ele costura mais americano. Aí eu estava vendo um pacote, irmão, da marca. Aquela marca que o cara olha assim, essa é da boa, falsificado. Você está entendendo, irmão? Né? É só um exemplo, irmão, que nós temos que entender. Existem várias marcas de sapato, né, famosos, caríssimos, irmão. Sapato de 500, de 800 reais aí, né? Mas não é isso que nós temos que analisar. Você colocou um sapato no pé, tá bom. Coloca uma botina, né, irmão? Não tem uma botina aí que é uma botina e ela é social e você usa ela como sapato. Tem umas botinas pretas, né? Não sei se o meu S tem dela. Ela parece ser botina. Você que tem, né, gado, né? Você vai para uma calça jeans, você põe ela, você vai parecer um fazendeiro. Aí você pode colocar uma roupa social, você vem com ela, é um sapato preto, sem graxa, ela fica pretinha, entendeu?
Então são coisas, eu estou citando esses exemplos aí, irmão, para que nós possamos saber valorizar, irmão, o que Deus dá para nós. Deus tem bênção para todos nós, mas Ele quer que você fale com Ele: Senhor, me ensina eu administrar o que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. E Ele vai ensinar. O Espírito Santo te ensina, irmão. Quando você quer sair fora do planejamento, o Espírito Santo fala: não faz. Já aconteceu comigo, sabe? Então Deus, Ele vai trabalhando, nos ensinando, o Espírito Santo, né? No livro de Lucas, Jesus diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você vê, o próprio Jesus já nos orienta pela palavra. Aí eu quero construir uma casa. Será que eu quero construir ela agora? É devagarzinho. Você faz o alicerce, o pé no chão, vai levantar as paredes, por etapa. O crente tem que trabalhar por etapa para construir e conquistar os seus objetivos. Não adianta você colocar as coisas para apressar. E a pressa vai fazer o quê? Vai fazer você endividar no banco, e aí vai cair por terra. Outra coisa que eu vejo, irmão, eu acho até aqui no Goiás, aqui tem um sistema que você compra terreno, você paga aí, tem gente que está vendendo aí ágil por 20 mil, aí você paga 500 contos de prestação, aí você paga 12 vezes. Olha só, eu não entro numa dessa nunca, tá doido? Lá em Umas também estava assim, o cara ofereceu um lote com uma igreja, não sabia, ia ser igreja, levantado, já numa altura da janela, e uma casa meia água no fundo, sem cobertura, queria 40 mil no ágio. Eu falei: quanto que está a prestação? Como é que funciona aí? Lá que eu descobri. Não, está 500 reais, mas começou por 200 e pouco. Aí ele falou assim: é de 12 em 12 vezes, quando você paga 12 prestação, aí na próxima 12 boletos, ele já coloca um acréscimo. E é 100 e poucas prestação. Irmão, misericórdia, quanto que... eu comprei. Aí você comprou terreno. E o material para você construir a sua casa, irmão? Então, você tem que analisar. Compra o terreno com prestação que todo, de ano em ano, ela tem um juro em cima, aumenta a parcela. Aí você vai ficar desprevenido para você comprar cimento, areia, tijolo, para você construir no terreno que você está pagando lá. Aí eu vou sair do aluguel, olha só, eu vou sair do aluguel porque eu comprei um terreno que ele tem que pagar a prestação. Não adianta nada. Você vai continuar pagando o seu aluguel, pagando a prestação do terreno, e você não vai ter condição de construir a sua casa. Está entendendo? Tem que ter sabedoria, essa visão, para você não se embaraçar e não ficar focado pedalar no segundo lugar. Os irmãos entenderam? Não é assim que acontece aqui, irmão? Aqui, os terrenos, ali no Príncipe da Serra mesmo, ali é desse jeito. Aí eu olhando e tal, né? Porque na época o pastor Marcos parece que ia comprar um terreno lá, mas devido a esse movimento aí, o pastor Marcos saiu fora. Por quê, irmão? Endividamento, aumentou parcela para dificultar, né? Então é desse jeito que funciona, irmão. Então nós temos que ter esse alinhamento para que nós não possamos embaraçar, né? Aí, ó, aqui Jesus está dando uma lição de orçamento doméstico, dizendo que se alguém quiser construir ou comprar algum bem, é necessário primeiro se sentar para calcular as despesas e verificar se determinado negócio cabe no seu orçamento. Sim ou não? Não é verdade? Será que cabe no meu orçamento aquilo que eu estou projetando? Se não cabe, para por aí. Faça conforme cabe no seu orçamento mensal. Aí tudo vai dar certo. E Deus vai falar: não, mas vamos colocar, eu ganho só um salário. Mas se você demonstrar diante da sua atitude, diante de Deus, o seu planejamento, sabe o que Deus faz com você? Deus vai usar alguém, sabia disso? Para te abençoar.
Deus vai usar alguém para encaminhar as coisas para você, mesmo com o salário mínimo que você ganha. Mas se você demonstrar a sua ação, a reação de Deus vai surgir na sua vida e Ele vai abrir as portas. Ele vai usar alguém para abençoar você. Estão entendendo, sim ou não? Então tem gente que no momento você não tem condição de ganhar mais do que o salário mínimo, não tem. Mas você pode ter condição daqui mais para frente, Deus abrir outra porta para você, né, irmão? E você manter a sua integridade diante de Deus, a sua fidelidade, né, irmão? Trazer o dízimo para a casa do tesouro, ofertar, ser fiel a Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Deus vai encaminhando todas as coisas, irmão. Amém? Então o próprio Jesus, Ele já está nos ensinando aqui, através dessa palavra que lemos aqui. Jesus diz: pois qual de vós, olha só, é Ele falando aqui na Bíblia, no livro de Lucas, qual de vós, pretendendo construir uma torre, quer dizer, construir uma casa, você está querendo construir sua casa? Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha aí, Jesus ensinando pela Bíblia. Vai entender, irmão? Então Jesus é especialista para nos ensinar a sobreviver das bênçãos que Ele vai nos dar. Ele dá, mas Ele ensina através da palavra. Faça isso. Mas tem gente que não gosta de calcular, né? Eu calculo daqui, calculo dali, eu ponho positivo, negativo, tira daqui, põe dali, e tal, chegou o total. Eu calculo umas 4 vezes, para não dar fogo. Entendeu, irmão? Então, no campo das receitas, a família deve anotar os rendimentos. A maior parte dos brasileiros tem como única fonte de renda o salário. Porém, algumas pessoas podem receber renda de aluguéis, né? Dividendos em ações, etc. Tem pessoas que às vezes recebem, ele alugam uma casa, alugam um salão, uma empresa, enfim, né? Aluga alguma coisa. Então ele tem esse valor no orçamento dele, mensal, que é uma coisa certa, viu, irmão? Agora nós não podemos planejar com coisas incertas, né, para obter alguma coisa, não. O importante é que qualquer rendimento que a família receba seja adotado no campo das receitas. Aí está dizendo para o irmão, né? Salário, rendimento do aluguel, né? Até tem um gráfico aqui, ó. Vê? Aqui, ó. Receita, né? Salário líquido, rendimento de aluguel, rendimento de aplicações. Aí você tem uma aplicação do dinheiro do banco, uma coisa aplicada, né, irmão? Um tipo lá, vamos supor, essa ele tem lá, aluga o baixo dele lá. Vamos supor, 5 mil reais por mês. Então ele vai ter um rendimento do aluguel do baixo dele. Aí eu tenho uma casa que eu alugo ela por R$1.000. Você vai ter esse rendimento do aluguel dessa casa. Então, quer dizer, você tem que escrever, irmão, né? Fazer uma planilha de entrada e despesa, aquilo que entra de rendimento, aquilo que é seu salário. Nós temos que saber calcular tudo isso, né? Porém, algumas pessoas podem receber renda de aluguéis, dividendos, etc. O importante é que qualquer rendimento que a família receba seja anotado no campo das receitas, nesse grifo que eu mostrei para os irmãos. Faça lá, irmão, no caderno mesmo, escrito na caneta lá, entendeu? As despesas são divididas entre as fixas e as variáveis. Quanto mais detalhado for o registro, mais benefício a família poderá, de um orçamento bem organizado. Tem que se organizar. Eu vou perguntar para os irmãos aqui são organizados? Os irmãos fazem planejamento, escreve lá o que você ganha, o que você tem que gastar no mês? Os irmãos têm esse planejamento? Ali é a Mataís que planeja, né? A hora que você vê que ele está exagerando, você já dá um puxão mesmo, né? Opa, vai cair, meu irmão. Entendeu, irmão? Então é isso aí, irmão. A hora que você vê que você já está querendo exagerar, né? Ultrapassar o rendimento que você ganha, irmão, você mesmo fala, tem que cair a ficha. Poxa vida, eu ganho tanto, a minha receita é essa, por que eu vou querer?
não, eu vou comprar o outro mês, se Deus caminhar, eu vou adquirir aquilo que eu estou pretendendo para mim, né? Mas vamos lá. Após registrar todas as entradas e saídas de recursos, a família somará todas as receitas e despesas para verificar o saldo final. Este é apenas um exemplo de planilha, né, irmão? Um exemplo. Cada família deve encontrar a forma que achar mais adequada e fácil para realizar este acompanhamento, né, irmão? Se você fazer no computador também dá certo, mas depende, se você não tem um computador, você pode fazer no seu caderno mesmo, escrever lá, né, ter esse acompanhamento de despesa, de entrada de despesa, e marcar sempre, irmão. Aí eu comprei esse microfone aqui, ele vai vencer dia 20 de março. Dia 20 de março eu tenho que estar com o dinheiro da prestação desse microfone. Entendeu? Isso é planejamento. Agora você sabe que vai vencer dia 20. Né? Aí você não tem planejamento nenhum. Aí vence. Aí vem. Aí você passa um dia. Aí eles cobram as juros de hora, diária, mensal. Sabe? Aí vira aquela bola de neve, irmão. Aí você tem que planejar. Né? Vamos para frente. Já vou terminar. Eu nem não. Agora que eu ia entrar aqui. Oh, meu Deus. Aí, vamos lá. Estou terminando esse copo aqui. Na próxima terça-feira, né, irmão? Nós vamos dar. Vai, irmão, daqui para frente, eu sempre falo. Ela vai aprofundando mais ainda, viu? Então você não pode perder. Né? Olha só. Este é apenas um exemplo de planilha, né? Cada família deve encontrar a forma que achar mais adequada e fácil para realizar este acompanhamento, né? O essencial é que haja alguma forma de controle e planejamento financeiro. Algo interessante a ser feito é anotar no papel, ao lado desse orçamento doméstico, algum objetivo financeiro que o indivíduo ou família venha ter, é quando será necessário poupar para que esse desejo seja concretizado. Eu até falei anteriormente aí. Tem gordura, irmão. Né? Tem uma gordura lá. Aí jogar lá. Não tem esses bancos digital aí? No banco, essas coisas? Você tem a sua própria conta, né? Bradesco, Itaú, enfim. Faz uma conta aí, digital. Você vai jogar na gordurinha lá, esquece dele lá. Põe o cadeado dele lá. Pra você não ficar vendo quanto que você tem. Tem o cadeadinho lá, tem? Aí você põe o cadeado, você só abre ele lá. Você vai ver 00. Mas na hora que você abrir o cadeado, vai estar lá 10 mil reais. Sim ou não? Está entendendo, irmão? Planejamento. E nós temos que se planejar. Nós temos que se movimentar para planejar. Porque se nós não se mover, você não consegue planejar nada, né? Vou terminar aqui. Peraí. Algum objetivo financeiro que o indivíduo ou família venha a ter. E quando será necessário poupar para que este desejo seja concretizado? Querendo ou não, irmão, né? Para terminar, colocamos no papel determinado objetivo, nós tornamos mais comprometidos com a sua realização. Quando você planeja, é igual um homem público, um administrador, um prefeito. Vou colocar prefeito. Nós estamos em município. Um prefeito ganha eleição. Se ele não tiver planejamento diante das secretarias do município, qual ele é o administrador, tudo vai cair por terra. Mas se ele for um bom administrador e que tenha planejamento, porque às vezes tem administrador que ele deixa para o secretário. Sabia disso? Eu fui o prefeito que eu estava junto. Eu colocava o secretário, mas eu estava do lado dele. Eu fazia o planejamento conforme a receita do município, para poder cumprir a despesa e o pagamento. Então assim somos nós, irmão. Nós temos que estar atentos, saber planejar, saber fazer as coisas, entender as coisas. Eu não entendo, sou leigo, mas Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Tem gente que não tem letra, irmão, mas você fala assim, quantos que dá? Calcula aí, 100, 20, 30, ele vai quantos que dá? Sem ele escrever, ele fala, deu 220. Aí você vai conferir lá, 220. Sabedoria que Deus dá.
Amém, irmão? Então, nós vamos terminar isso aqui. E aí, terça-feira nós vamos falar.